Pessoal, estamos estudando sobre os polígonos e desta vez nós vamos falar sobre os quadriláteros. São os polígonos formados por quatro lados. Bom, vamos desenhar aqui alguns exemplos de quadriláteros. Sempre formados por quatro lados. Esses aqui são alguns quadriláteros. Nós podemos desenhar. Todos têm quatro lados. Entre os quadriláteros existem dois tipos específicos com nomes especiais. O primeiro é o paralelogramo. Esse tipo de quadrilátero possui dois lados, isso quer dizer, ele tem dois pares de lados paralelos. Quando nós dizemos que duas coisas são paralelas, é que elas estão uma do lado da outra e nunca se tocam. Essas duas retas, por exemplo, são paralelas. Se nós prolongarmos elas indefinidamente, elas nunca vão se tocar. Então, o paralelogramo possui dois pares de lados paralelos. Vamos fazer um aqui. Este aqui. Este paralelogramo aqui. Este quadrilátero aqui. Esses dois lados aqui, o de cima e o de baixo, são paralelos. E os laterais da esquerda e da direita são paralelos. Nós temos dois pares de lados paralelos. Outro exemplo de paralelogramo. Nesse caso aqui, o lado da esquerda é paralelo ao lado da direita, o lado de cima é paralelo ao lado de baixo. Agora, o trapézio. Esse é um tipo de quadrilátero que tem apenas um par de lados paralelos. Então, suponha que os lados paralelos desta figura sejam o de cima e o de baixo. Os outros lados não são necessariamente paralelos. Nem tem a mesma medida. Bom, aqui. O lado de cima é paralelo ao de baixo, mas o lado da esquerda não é paralelo ao da direita. Se a gente prolongar eles até lá em cima, eles vão acabar se tocando. Então aqui só tem um par de lados paralelos. Outro exemplo. Aqui, dois pares de lados paralelos. Quer dizer, não, apenas um par de lados paralelos. Opa, fiquei sem espaço. Aqui, nós temos este lado paralelo a este aqui. E os outros dois não são. Dois exemplos de trapézio. Agora, entre os paralelogramos, nós podemos classificar os paralelogramos de acordo com os lados e os ângulos internos. Nós temos três tipos de paralelogramos. Nós temos o retângulo. O retângulo vai ser um paralelogramo onde todos os ângulos internos são retos. Vamos desenhar um retângulo aqui. Todos os ângulos internos dele são retos, ou seja, todos os ângulos medem 90 graus. A gente desenha um ângulo de 90 graus desse jeito aqui, um quadradinho com o pontinho no meio. Então essa é a característica do retângulo. Tem, além de ser um paralelogramo, os lados, dois pares de lados paralelos, todos os ângulos medem 90 graus. Agora, nós temos outro tipo de paralelogramo, temos o losango. Qual é a característica do losango? Além de ser um paralelogramo, todos os lados do losango têm a mesma medida. Então, vamos desenhar um losango aqui. Tentar desenhar ele com todos os lados tendo a mesma medida. Este lado tem a mesma medida que esse, que tem a mesma medida que esse e a mesma medida que esse. Ele não precisa ter necessariamente
ângulos internos medindo 90 graus. Mas aqui todos os lados são paralelos, olha. Quer dizer, nós temos dois pares de lados paralelos. Este lado é paralelo com esse, este lado é paralelo com esse, portanto é um paralelogramo. E todos os lados têm a mesma medida. Agora, quando o paralelogramo tem todos os ângulos internos medindo 90 graus e todos os lados com a mesma medida, ele é um quadrado. Então, o quadrado é a junção de todas essas características. Ele é paralelogramo, ele tem todos os ângulos medindo 90 graus e todos os lados têm a mesma medida. O quadrado. Tudo lá dentro mede 90 graus. Esse lado tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse, tem a mesma medida que esse. Este lado é paralelo a esse e esse de cima é paralelo ao de baixo. Então, esses são os três tipos de paralelogramos que temos: retângulo, losango e quadrado.